Você já parou para pensar por que o Evangelho de Marcos é tão diferente dos outros? Pois é, meu amigo. Hoje vamos mergulhar numa jornada fascinante através do Evangelho mais antigo, mais curto e mais intenso do Novo Testamento. Estamos falando de um relato escrito por volta do ano 65 depois de Cristo, provavelmente em Roma, que captura Jesus em ação constante, movimento frenético, urgência profética. É narrativa que te pega pelo colarinho desde a primeira linha e não te larga até o final surpreendente. E se você curte desvendar os tesouros escondidos nas escrituras, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, porque a gente vai revelar camadas de significado que a maioria dos leitores nunca percebeu. Olha só, antes de mergulhar no conteúdo, precisa entender quem foi Marcos. Ele não era um dos 12 apóstolos. Era João Marcos, jovem da igreja primitiva, primo de Barnabé, que acompanhou Paulo e Barnabé em viagem missionária. Mas sabe quem foi seu principal informante? Pedro. A tradição da igreja, desde o século II, afirma que Marcos escreveu baseado nas pregações e memórias do apóstolo Pedro. É Pedro contando a história através da pena de Marcos. Agora me diz uma coisa: não é fascinante que temos acesso direto às memórias de quem andou com Jesus? Pedro era testemunha ocular. Estava lá nas sinagogas, nas montanhas, nos barcos, nos milagres. E Marcos capturou essas memórias vívidas, preservando para a gente. Que privilégio incrível, não é verdade? E sabe qual é a primeira coisa que impressiona em Marcos? Não tem história do nascimento de Jesus. Mateus e Lucas começam com genealogias e narrativas da natividade. João começa com prólogo filosófico sobre o Verbo. Mas Marcos, bum, já começa com Jesus adulto sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. É entrada direta na ação, sem prólogo, sem enrolação. Você consegue imaginar a urgência dessa abertura? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto, apresentou o personagem principal e seu título em uma frase. Depois, rapidinho, fala de João Batista preparando o caminho, Jesus sendo batizado, Espírito descendo como pomba, voz do céu declarando: Tu és meu filho amado. É sequência de eventos em câmera rápida. Deixa eu te contar sobre uma palavra-chave em Marcos que você precisa notar: imediatamente ou logo. Essa palavra aparece mais de 40 vezes no Evangelho. Logo, o Espírito o impeliu para o deserto. E logo, saindo da sinagoga, foram. Imediatamente, a fama de Jesus se espalhou. É ritmo frenético, sem pausas, Jesus sempre em movimento, sempre agindo. Isso não te dá uma sensação de urgência? E vem o ministério na Galileia que ocupa a primeira metade do Evangelho. Jesus chama os primeiros discípulos à beira do mar. Não tem negociação prolongada, não tem teologia complexa. Jesus passa, diz: Vinde após mim, e eles largam as redes imediatamente e seguem. É chamado direto, resposta imediata. Marca do estilo de Marcos. Agora vem cá. Sabe o que Marcos enfatiza mais que qualquer outro evangelho? Os milagres. Proporcionalmente, Marcos dedica mais espaço aos milagres de Jesus que Mateus, Lucas ou João. Por quê? Porque quer mostrar Jesus como homem de ação, poder em movimento, autoridade divina manifestada concretamente. Não é Jesus o filósofo ou professor principalmente, é Jesus o libertador poderoso. E olha que sequência impressionante logo no início. Jesus expulsa espírito imundo na sinagoga de Cafarnaum. A notícia se espalha. Depois, cura a sogra de Pedro. Ao anoitecer, multidão traz todos os doentes e endemoninhados. Jesus cura muitos. De manhã cedo, vai orar sozinho. Quando achado, vai para as aldeias vizinhas pregando e expulsando demônios.
É dia inteiro de atividade intensa registrada em poucos versículos. Você já parou para pensar na energia de Jesus? Marcos mostra um Jesus incansável, sempre cercado de multidões, sempre demandado, mas sempre respondendo com compaixão e poder. Às vezes, não tem nem tempo para comer. É intensidade que esgotaria qualquer um, mas ele continua servindo. Deixa eu te contar sobre o segredo messiânico, tema fascinante em Marcos. Repetidamente, Jesus manda que não divulguem quem ele é. Cura alguém e ordena: não conte a ninguém. Expulsa demônio que grita: tu és o Filho de Deus, e manda calar. Por que esse segredo? Porque Jesus sabia que messianismo popular era político e nacionalista. Povo esperava libertador militar que expulsaria romanos. Jesus veio como Messias, servo sofredor, conceito que ninguém esperava. E vem série incrível de milagres mostrando a autoridade de Jesus sobre todas as esferas. Autoridade sobre doença, cura leproso, paralítico, mulher com fluxo de sangue, cego. Autoridade sobre natureza, acalma a tempestade, anda sobre água, multiplica pães. Autoridade sobre demônios, liberta endemoninhado de Gadara, expulsa espíritos repetidamente. Autoridade sobre tradições, come com publicanos, permite discípulos colherem no sábado. É demonstração progressiva de que Jesus é Senhor de tudo. Agora me responde, você não acha que Marcos está construindo caso jurídico? Apresentando evidência após evidência de que Jesus é quem afirma ser? Cada milagre é testemunho, cada confronto com líderes religiosos revela autoridade superior, cada ensino mostra sabedoria divina. É argumento acumulativo impossível de ignorar. E olha que sessão crucial no meio do evangelho. Pedro confessa: tu és o Cristo. É ponto de virada. Jesus finalmente confirmou abertamente sua identidade messiânica para os discípulos. Mas imediatamente começou a ensinar sobre necessidade de sofrer, ser rejeitado e ressuscitar. Pedro repreendeu Jesus. Imagine a audácia. E Jesus respondeu duramente: arreda, Satanás! Era a correção necessária de expectativas erradas. Deixa eu te contar sobre as 3 predições da paixão em Marcos. Jesus explicitamente disse 3 vezes que seria traído, sofreria, seria executado e ressuscitaria. Cada predição seguida de incompreensão dos discípulos. Primeira vez, Pedro repreende. Segunda vez, discutem quem é o maior. Terceira vez, Tiago e João pedem lugares de honra. É ironia trágica. Jesus falando de cruz, discípulos sonhando com coroas. E sabe o que isso revela? A dificuldade humana de aceitar Messias sofredor. Queremos Deus poderoso, que resolve problemas, não Deus vulnerável que sofre conosco. Mas caminho de Jesus é descida, esvaziamento, serviço até morte. Só depois vem exaltação. É lógica do reino completamente inversa à lógica do mundo. Você já pensou na transfiguração como preparação para os discípulos? Jesus leva Pedro, Tiago e João ao monte. É transfigurado diante deles, roupas brilhando, Moisés e Elias aparecendo. Voz do céu declara: este é meu filho amado, ouçam-no. É antecipação da glória futura, encorajamento para atravessar sofrimento vindouro. Mas eles não entenderam até depois da ressurreição. Agora vamos falar da jornada para Jerusalém, que domina a segunda metade de Marcos. Jesus fixou o rosto rumo a Jerusalém, sabendo o que o aguardava. É caminhada determinada rumo ao confronto final. Pelo caminho continua ensinando, curando, preparando discípulos. Mas sombra da cruz paira sobre tudo. E olha que entrada triunfal cheia de ironia. Multidão recebe Jesus com ramos de palmeira, gritando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Mas semana depois, essa mesma multidão gritaria: Crucifica-o!
É volubilidade humana em exposição máxima, lealdade superficial que desaparece sob pressão. Deixa eu te contar sobre os dias em Jerusalém antes da prisão. Jesus ensina no templo, confronta líderes religiosos, responde perguntas capciosas. Fariseus tentam pegá-lo com questão sobre impostos. Saduceus testam com perguntas sobre ressurreição. Escribas questionam sobre maior mandamento. Cada vez, Jesus responde com sabedoria que deixa adversários calados. E tem a viúva pobre que Jesus elogia. Enquanto ricos colocavam grandes quantias na oferta do templo, ela colocou 2 pequenas moedas. Jesus disse que ela deu mais que todos, pois deu tudo o que tinha. É inversão de valores do reino novamente. Não quantidade que importa, mas sacrifício e motivação do coração. Você não acha que Marcos constantemente subverte expectativas? Ricos são advertidos, pobres exaltados. Poderosos são humilhados, humildes elevados. Primeiros serão últimos, últimos primeiros. Quem quiser salvar vida vai perdê-la. Quem perder por amor ao Evangelho vai achá-la. É lógica radicalmente diferente. Agora vem o discurso apocalíptico no Monte das Oliveiras. Discípulos perguntam sobre destruição do templo e fim dos tempos. Jesus responde com advertências sobre falsos profetas, guerras, perseguições, tribulações, mas também promessa de que o evangelho será pregado a todas as nações antes do fim. É realismo sobre dificuldades futuras, misturado com esperança na vitória final. E chega a última ceia, cena carregada de significado. Jesus sabe que uma das 12 mãos na mesa vai traí-lo. Instituiu nova aliança com pão e vinho, símbolos de corpo e sangue entregues. É memorial de sacrifício ainda por vir, mas também celebração antecipada de redenção conquistada. Que momento solene e transcendente! Deixa eu te contar sobre Getsêmani, cena das mais humanas nos evangelhos. Jesus em agonia, suando, orando. Abba, Pai, afasta de mim este cálice. É vulnerabilidade divina exposta. Jesus sentindo o peso total do que vem. Mas conclui: contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. É submissão radical à vontade do Pai, mesmo custando tudo. E os discípulos? Dormindo. Jesus pediu que vigiassem e orassem, mas 3 vezes os encontrou dormindo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É compreensão compassiva da fragilidade humana, mas também chamado à vigilância espiritual. Você consegue imaginar a solidão de Jesus? Incompreendido pelos líderes religiosos, traído por Judas, negado por Pedro, abandonado pelos discípulos, sozinho enfrentando o que ninguém mais poderia enfrentar? É isolamento que parte o coração, mas também cumprimento de profecia do servo sofredor de Isaías. Agora vem a prisão e os julgamentos, sessão que Marcos narra com detalhes vívidos. Judas trai com um beijo, sinal combinado. Discípulos fogem. Pedro segue de longe. Jesus é levado ao sumo sacerdote. Testemunhas falsas são chamadas. Quando perguntado se é o Cristo, Jesus finalmente afirma publicamente: eu sou. Era a confissão que selou sua sentença. E olha a ironia cruel do julgamento romano. Pilatos percebe que entregaram Jesus por inveja. Oferece libertar Jesus ou Barrabás. Multidão escolhe Barrabás, criminoso, e grita: crucifica, para Jesus, inocente. Pilatos pergunta: que mal fez? Mas multidão grita mais forte: é injustiça flagrante executada sob pretexto de justiça. Deixa eu te contar sobre Pedro negando Jesus, cena paralela aos julgamentos. 3 vezes questionado sobre associação com Jesus, 3 vezes nega. Na terceira, começa a amaldiçoar e jurar: não conheço esse homem. Imediatamente, galo canta. Pedro lembra da predição de Jesus e chora amargamente.
É falha humana em momento crítico, mas também arrependimento genuíno que prepara restauração futura. E vem a crucificação, narrada por Marcos com economia de palavras, mas impacto brutal. E crucificaram-no. 3 palavras que resumem horrores indescritíveis. Zombarias dos passantes, dos líderes religiosos, até dos crucificados ao lado. Trevas cobrindo a terra. Jesus gritando: Deus meu, por que me desamparaste? É citação do Salmo 22, grito de agonia, mas também confiança profética. Você já parou para pensar no significado teológico daquele grito? Jesus experimentando separação do Pai por causa do pecado que carregava. O sem pecado se tornando pecado por nós. O justo sofrendo pelos injustos. A troca cósmica acontecendo naquele madeiro. É mistério profundo que teologia nunca esgotará. Agora, olha os sinais que acompanharam a entrega do Espírito. Véu do templo rasgando de alto a baixo. Centurião romano declarando: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Terra tremendo, rochas se fendendo. É criação reagindo à injustiça cósmica, mas também portas se abrindo para nova era de acesso direto a Deus. E vem José de Arimateia, membro do Sinédrio, mas discípulo secreto, pedindo o corpo de Jesus para sepultar. Põe em túmulo novo cavado na rocha. Rola pedra grande na entrada. Mulheres observando onde colocaram. É fim aparente da história. Derrota do Messias. Esperanças sepultadas com o corpo. Deixa eu te contar sobre o sábado silencioso entre crucificação e ressurreição. Marcos não narra nada daquele dia. É silêncio absoluto. Discípulos em desespero escondidos. Mulheres esperando passar o sábado para ungir o corpo. Inimigos celebrando vitória. Mas embaixo da superfície, planos divinos estavam se desenrolando. E chega o domingo, primeiro dia da semana, quando tudo muda. Mulheres vão ao túmulo ao nascer do sol com especiarias para ungir o corpo. Preocupadas, quem rolará a pedra para nós? Mas chegando, vem pedra já removida. Entram, vem jovem com vestes brancas sentado. Ele anuncia: ressuscitou, não está aqui. É notícia que vira mundo de cabeça para baixo. Você consegue imaginar o choque, a confusão, o medo misturado com esperança nascente? Marcos diz que fugiram do túmulo tremendo e assombradas. É reação humana natural diante do sobrenatural invadindo realidade. Ressurreição não era evento esperado. Era impossibilidade se tornando realidade. Agora vem parte controversa. O final de Marcos. Manuscritos mais antigos terminam abruptamente no versículo 8 do capítulo 16. E não disseram nada a ninguém porque temiam. Ponto final assim, meio abrupto. Manuscritos posteriores adicionaram versículos 9 e 20 com aparições de Jesus ressurreto. Debate acadêmico continua sobre final original, mas sabe o que é fascinante? Mesmo terminando no versículo 8, a ressurreição é afirmada. Túmulo vazio, anjo anunciando, ordem para contar aos discípulos. E sabemos pelo resto do Novo Testamento que mulheres eventualmente falaram: discípulos viram Jesus ressurreto, igreja nasceu. Então, mesmo final abrupto aponta para a vitória. Deixa eu te contar sobre tema central que percorre todo o Evangelho. Quem é Jesus? Demônios reconhecem como Filho de Deus. Natureza obedece suas ordens. Doenças são curadas por sua palavra. Pedro confessa como Cristo. Voz do céu declara como Filho amado. Centurião aos pés da cruz afirma divindade. É revelação progressiva, construindo para a conclusão irrefutável. Jesus é Senhor. E tem outro tema crucial: discipulado radical. Seguir Jesus significa tomar a cruz, negar a si mesmo, servir ao invés de ser servido. É chamado custoso.
Nada de cristianismo light ou evangelho da prosperidade. Marcos não suaviza exigências, apresenta Jesus dizendo verdades duras que afastam multidões, mas refinam comprometidos. Você já pensou por que Marcos escreveu desse jeito? Provavelmente para a audiência romana enfrentando perseguição. Precisavam saber que sofrer por Cristo era participar do mesmo caminho que ele trilhou. Precisavam exemplo de Jesus permanecendo fiel até morte e promessa de ressurreição no final. Era encorajamento para perseverar sob pressão. Agora me diz sinceramente, depois de ver Marcos como um todo, você não enxerga Jesus diferente? Não como figura distante em vitrais, mas como homem de ação, transformando vidas, confrontando injustiças, servindo sacrificialmente, vencendo sobre o mal. É Jesus dinâmico, urgente, poderoso, compassivo, humano e divino simultaneamente. E vamos falar de estrutura literária genial de Marcos. Começa com o batismo de Jesus, onde voz do céu declara: Tu és meu filho amado. Termina com crucificação, onde centurião declara: Verdadeiramente este era filho de Deus. É inclusão teológica. Mesmo Jesus, que foi ungido no batismo, é revelado como divino na cruz. Humilhação e exaltação unidos. Deixa eu te contar sobre Marcos como evangelho da ação. Enquanto Mateus foca em ensinos, Lucas em compaixão, João em teologia, Marcos foca em atos. Jesus fazendo, curando, expulsando, servindo, sofrendo. É evangelho cinematográfico, visual, movimentado. Se fosse filme, seria ação com profundidade teológica. E tem camadas de significado para diferentes leitores. Judeus veriam cumprimento de profecias messiânicas. Gentios veriam poder superior a imperadores romanos. Perseguidos veriam modelo de fidelidade sob sofrimento. Questionadores veriam evidências acumuladas de divindade de Jesus. É texto multiface falando a contextos variados. Você sabia que Marcos influenciou Mateus e Lucas? Estudiosos acreditam que Marcos foi escrito primeiro e Mateus e Lucas usaram como fonte, adicionando material próprio. Então, pequeno evangelho de Marcos é fundação dos sinópticos. É testemunho primitivo mais próximo dos eventos, memórias ainda frescas, urgência ainda palpável. Agora, deixa eu te falar sobre aplicações práticas para hoje. Urgência de Marcos nos desafia a não procrastinar resposta a Jesus. Ação constante nos convoca à fé prática, não só intelectual. Chamado ao discipulado radical, questiona cristianismo morno. Ressurreição garante que vale a pena sacrificar tudo por Cristo. E para finalizar com chave de ouro, Marcos nos presenteia com o retrato de Jesus que é ao mesmo tempo humano e divino, servo e senhor, sofredor e vitorioso. É evangelho que não permite neutralidade, força, decisão. Ou Jesus é quem afirmou ser e merece vida inteira, ou é impostor monumental. Marcos constrói caso deixando uma opção impossível. Jesus é Senhor. Então, e aí? Depois de atravessar Marcos do começo ao fim, você vê o Evangelho com novos olhos? Não é só livro religioso empoeirado, é proclamação urgente de boas novas que ainda ecoam. Jesus veio, serviu, sofreu, venceu e chama seguidores a trilhar mesmo caminho rumo à glória. É convite que permanece aberto. E não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo, porque a gente vai continuar explorando as profundezas das Escrituras, revelando tesouros escondidos.